A tua cabeça é o teu guia. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muitas vezes. Essa frase faz referência ao arbítrio de cada pessoa. Porque cada pessoa, comum e normal como você e eu, todas as pessoas têm discernimento para diferenciar o certo do errado, o bom e do mal. Então, cada pessoa, ela sabe por si própria decidir o que ela vai pensar, o que ela vai falar, o que ela vai praticar. Isso é algo comum e normal a todo ser humano. Por isso, todo ser humano é responsável por aquilo que faz e por aquilo que não faz. Então, o arbítrio em cada pessoa é o que faz a pessoa entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ela sabe discernir isso claramente pelo seu próprio arbítrio. Então, cada pessoa é responsável por aquilo que ela faz e ela vai responder por causa disso. No dia do juízo de Deus, juízo final, tudo que a pessoa praticou pelo seu próprio arbítrio, ela vai ser julgada segundo as suas obras por causa disso. Então, é necessário entender que o ser humano vai ser julgado por aquilo que fez, pelo seu próprio arbítrio, por sua própria decisão, por ter feito muitas coisas deliberadamente, de propósito, com a intenção mesmo de fazer. Então, não há dúvidas a respeito disso. E para falar um pouco mais a respeito disso, existem muitos textos nas Escrituras que falam sobre essa questão. Por exemplo, um dia alguém perguntou ao Senhor Jesus o que devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus falou, cumpre os mandamentos. E ele falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí o Senhor Jesus falou, lhe falta alguma coisa. Aí o Senhor Jesus falou, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Quando aquele homem ouviu essa resposta, ele se entristeceu e saiu triste, porque não quis, por seu próprio arbítrio, abrir mão ou renunciar às coisas que tinha para ter um tesouro no céu. E ele foi embora. E ele foi embora pela sua própria vontade. Ele tomou a decisão de ir embora pelo seu próprio arbítrio. É assim que acontece. Então, toda vez que alguém faz alguma coisa, é pelo seu próprio arbítrio, pela sua própria vontade, espontânea e deliberada, digamos assim também. Então, tudo o que acontece com as pessoas, tudo que elas pensam, falam e praticam, é por conta do seu próprio arbítrio. Cada pessoa tem o seu. E cada pessoa é responsável pelo que faz, pelo que fala, pelo que pensa. Enfim. E tudo isso vai ser colocado no dia do juízo final. Então, ninguém vai ter desculpa a respeito disso. Que isso fique bem claro, que todos entendam isso dessa forma, porque é assim que é. Não adianta chegar lá e dizer que não sabia, de que não fez isso ou fez aquilo. Então, é necessário entendermos dessa forma, porque quando uma pessoa pratica alguma coisa, ela está colocando em prática o seu arbítrio. Então, isso é importante se dizer. É importante que as pessoas conheçam isso. Quem conhecer isso já está bem informado, digamos assim, a respeito do seu próprio arbítrio. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. E para falar disso
segundo agora o que está escrito, eu vou ler aqui um texto que fala a respeito disso. Esse texto está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 22, versículo 11. Ele diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça. Então, o injusto, ele faz injustiça pelo seu próprio arbítrio. E o texto que diz, ó, continue o injusto fazendo injustiça. Então, esse injusto pode continuar fazendo injustiça pelo seu próprio arbítrio, pela sua própria vontade, pela sua própria responsabilidade que ele tem em praticar a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Então, da mesma forma, existem muitas pessoas, pelo seu próprio arbítrio, que são imundas. E essas pessoas, elas podem continuar sendo imundas pelo seu próprio arbítrio. É assim que é. E continua aqui dizendo, ó, o justo continue na prática da justiça. Então, aquela pessoa justa, pelo seu próprio arbítrio, ela pode continuar na prática da justiça, na prática de coisas justas. Ela tem que continuar na retidão, ela tem que continuar na integridade, ela tem que continuar sendo irrepreensível, exemplar. Pelo seu próprio arbítrio, ela tem que fazer isso. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, aquele que é santo, que é separado, ele tem que continuar a santificar-se pelo seu próprio arbítrio, dia após dia. Ele tem que exercer isso. Ele tem que fazer coisas que vão manter ele santificado dia após dia, pelo seu próprio arbítrio. Então, cada pessoa é responsável por aquilo que pratica pelo seu próprio arbítrio. Não importa se é algo bom ou se é algo mal, se é algo certo ou é algo errado. Cada pessoa tem seu próprio arbítrio para fazer o que é certo ou o que é errado. Ela é que decide, como eu disse no início aqui desse vídeo, a tua cabeça é o teu guia, a tua cabeça é o teu arbítrio sendo colocado em prática por você. Então, isso é importante saber, porque quando alguém tem a noção exata disso, a pessoa sabe o que está fazendo, seja algo ruim ou algo bom, seja algo certo ou algo errado. Então, todas as pessoas, elas são capazes de ter o seu próprio arbítrio, a sua própria forma de pensar, falar e agir. E aí, isso é algo que cada pessoa pode exercer isso sem impedimento algum. Ele está dizendo aqui claramente, ó, continue o injusto fazendo injustiça. Se a pessoa não tivesse o seu arbítrio, ele diria, não continue o injusto fazendo injustiça, porque fazer injustiça é algo errado. Isso é o que dá para se perceber. Cada pessoa sabe perceber isso. Mas ele não fala isso, ele fala continue o injusto fazendo injustiça, porque quem está falando aqui está respeitando o arbítrio de cada pessoa. Mesmo que seja algo errado, fazer injustiça, porque fazer injustiça é algo errado. Mas como ele diz aqui, continue o injusto fazendo injustiça, ele está dando o direito da pessoa injusta, pelo seu próprio arbítrio, continuar fazendo injustiça. Ele diz aqui ainda, ó, continue o imundo ainda sendo imundo.
Ele poderia falar assim, ó, não continue o imundo ainda sendo imundo. Ele poderia falar isso. Mas, como ele está aqui respeitando o arbítrio da pessoa, ele diz, continue o imundo ainda sendo imundo. Mesmo que isso seja errado, mas ele fala assim por respeitar o arbítrio de cada pessoa. E ele diz aqui, ó, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, ele também estimula a pessoa a usar o seu arbítrio para fazer coisas certas, coisas importantes, coisas úteis. Pois ele diz, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essas são coisas boas que são estimuladas pelo próprio arbítrio da pessoa para que ela faça isso. Continue a fazer isso. Então, tudo tem a ver com o arbítrio que cada pessoa tem. É assim que quem está falando aqui está respeitando esse arbítrio da pessoa. Ninguém é forçado a fazer o que não quer. Então, por quê? Porque o arbítrio da pessoa é respeitado. Então, isso mostra claramente que para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, existe o arbítrio. E cada pessoa faz com o seu próprio arbítrio aquilo que ela quiser, sem impedimento algum. Mas é preciso entender que de todas as coisas que são feitas pelo arbítrio pessoal de cada pessoa dará conta das obras que fez, quer sejam boas, quer sejam más. E isso é evidente. É assim que vai acontecer no dia do juízo. Então, as pessoas têm que entender essa questão hoje. Porque eu poderia, pelo meu próprio arbítrio, fazer muitas coisas erradas. Eu poderia. Você também poderia. Pelo seu próprio arbítrio. E também poderíamos fazer, pelo nosso próprio arbítrio, muitas coisas boas, importantes, úteis. Assim como você também poderia fazer. Então, tudo é a questão do arbítrio, da escolha, da responsabilidade da pessoa em fazer o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. E no final de tudo, a pessoa tem que estar conscientizada de que ela vai dar conta das coisas que fez por meio do corpo, por meio do seu próprio arbítrio em fazer. Então, isso é algo certo, é algo certo que está escrito aqui. Esse texto fala sobre o arbítrio das pessoas. Então, com esse entendimento, agora podemos estar conscientizados que tudo que fizermos será feito pelo nosso próprio arbítrio, pelas nossas próprias decisões, que nós conseguimos pensar. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso, para que ninguém possa se enganar em tempo algum a respeito disso. Ninguém possa pensar que isso é besteira, que isso é algo errado, ou é mentira, ou é um engano. Não, é algo certo. Cada pessoa tem seu próprio arbítrio. E com esse arbítrio, ela faz o que quiser. E é responsável pelo que ela fizer, pelo seu próprio arbítrio. Porque de todas as coisas que as pessoas fazem, elas darão conta no dia do juízo. E o dia do juízo será assim. Cada um será julgado um por um, segundo as suas obras que tiver feito por meio do corpo, pelo seu próprio arbítrio. Então, esse esclarecimento é algo que está nas Escrituras. Existem muitos textos que falam sobre isso, sobre aquilo que a pessoa faz por conta própria. Então, esse é um deles, esse texto que eu li aqui. E eu espero que as pessoas tenham
entendido isso, porque é assim que é. Então, cada pessoa tem o seu arbítrio. E por meio desse arbítrio, ela faz o que quiser ao longo de sua vida. Então, era isso que deveria ser, que deve ser esclarecido cada vez mais para as pessoas. Então, é isso que eu queria falar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.